Olá, bom dia família. Eu gostaria de falar um pouco a respeito da proposta dos sindicalistas para subida do salário em Angola. A proposta não me parece tão boa, porque, segundo a informação, para a função pública são 245 mil kwanzas e para o privado são 100 mil kwanzas. A subida do salário a um determinado país, na minha própria observação, não significa, em primeira instância ou em geral, que é um país bom para se viver. Porque se existe necessidade da subida do salário, é porque as condições salariais atuais não permitam com que as pessoas vivam de uma maneira adequada. E como nós seres humanos buscamos simplesmente ou sempre as melhores condições de vida e facilidade, aquilo que não coloca a nossa vida em risco, alimentação, saúde e tudo mais, quando os salários não chegam para suprir isto, então existem essas espécies de propostas. Porque num estado em que o salário serve para cuidar da saúde, da alimentação, um salário de um mês dá para cobrir pelo menos 2 ou 3 meses ou mais, ou mesmo um mês, não existe esse tipo de reclamação. Então, primeiro, quando está-se a falar de subida de salário, já se demonstra que a situação ali não está muito boa. E com este salário que é pago não se permite viver nem sequer 2 semanas ao longo de um mês. E a situação que podemos afirmar que está em Angola para algumas pessoas. No caso, o que é que pode provocar? A subida de salário em Angola pode provocar, em primeira instância, inflação. Ou seja, a subida dos salários em Angola pode fazer com que a inflação suba mais. Porque vejamos só, se o salário mínimo na função privada é 100 mil kwanzas, ou vai ser 100 mil kwanzas, vamos imaginar só uma cantina, vamos imaginar que isso afete até as cantinas. O cantineiro, para obter a sua rentabilidade, vem da venda dos seus produtos. E se ele terá ou é obrigado a pagar 100 mil kwanzas aos seus funcionários, vamos imaginar que tenha 2 ou mesmo um, automaticamente, para que ele pague mais, ele precisa de ganhar mais. E para que ele ganhe mais, talvez não tenha condições de abrir mais cantinas, e se abrir mais vai ter mais pessoas a colaborar. Portanto, a situação mais viável é aumentar o nível dos preços dos seus bens para que, com aquilo que ele arrecada, consiga pagar mais. E aumentando o nível do preço dos seus bens, isso mesmo já é inflação. As escolas, muitas delas que pagam 20 mil, 15, 10, atualmente ainda, umas 35, 40 ou 50, se terão de pagar 100 mil kwanzas, automaticamente aumentarão o nível de propinas dos seus alunos para poderem arrecadar mais e com isso aumentar o nível do salário dos seus funcionários. Com isso já estamos a ver que em todos os setores, não vamos dizer em diversos, em todos os setores da economia, os preços estarão a subir. Então, o aumento salarial provocará a subida dos preços, provocará a inflação. Ainda as pessoas que ganharem como mínimo 245 estarão a viver na mesma situação ou pior, porque alguns agentes privados em que estudam os seus filhos, os locais em que fazem compra e tudo mais, se sentirão obrigados a aumentar o preço dos produtos em função disso. Vejamos só, foi tirado o subsídio aos combustíveis. Vamos esperar que o preço dos táxis só subam. E as pessoas que trabalham com comércio, né, as cantinas e tudo mais, automaticamente, porque fazem compra em locais distantes, por causa do transporte aumentarão o custo dos transportes e com isso o preço dos seus bens subirá ainda mais. Então só vai provocar mais inflação. Para mim o que o Estado deve fazer, mais do que aumentar o preço dos salários, ou se calhar nem aumentam o preço dos salários, o que tem que fazer é utilizar políticas econômicas
que permitirão a descida dos preços ou a desaceleração econômica, que permitirão deflação. Deve utilizar políticas que façam com que os preços não subam muito. Devemos utilizar o mecanismo de acabarmos com a inflação, ou pelo menos subir o preço do salário e tentar minimizar a inflação. Uma coisa que eu acho que é bem provável, porque não acredito que o nosso Estado tenha competência e inteligência para fazer uma coisa como essa. Para mim, a subida dos salários não mudará nada, só subirá mais os preços e estaremos a viver na mesma situação ou pior do que essa situação. É preciso que os nossos políticos pensem bem na situação que querem tomar, a fim de que, mais do que a subida do salário, utilizemos políticas corretas que farão com que os preços estejam estáveis, ou pelo menos baixem. Porque se uma pessoa ganha 35 mil e ao longo do mês só consome 10 mil de Kwanza, para mim esse já é um salário alto. Salário alto não significa preços acima, 100 mil, 200, 300, 400, 500, porque o que adianta você ganhar 245 se ao longo do mês você precisa consumir 300? É grave, é muito grave. Não são os números que vamos nos mentir com ele, porque essa não é a realidade que o país está a viver. Estamos mesmo mal. Essa subida só vai piorar a situação.